O IPCA registrou uma alta em janeiro, mesmo sendo o menor índice desde o início do Plano Real. O valor foi acima do esperado pelo mercado. A reportagem é de Rodrigo Viga. A prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15 do IBGE, abriu 2025 em desaceleração. Taxa de 0,11% contra 0,34% em dezembro do ano passado. Foi o menor mês de janeiro desde o início do Plano Real, em 1994. Porém, a taxa de 0,11 veio acima das previsões e expectativas do mercado financeiro. Analistas e especialistas apostavam em uma taxa negativa, podendo chegar a menos 0,03% no primeiro mês de 2025. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que calcula o IPCA 15 entre meados do mês anterior e meados do mês corrente, essa desaceleração em janeiro foi ancorada pelo Grupo Habitação. Destaque para energia elétrica residencial. A queda registrada é reflexo da chamada incorporação do bônus de Itaipu. No último mês do ano passado, alimentos e bebidas, 1,47%. Agora, em janeiro, 1,06%. Pressão expressiva de itens importantes, como café moído e tomate. A alimentação fora do domicílio também subiu em janeiro de 2025. O comportamento resiliente do Grupo Alimentação é motivo de preocupação, segundo o conselheiro do Corecon de São Paulo, André Paiva. Diante desse contexto, há um aumento na insatisfação popular e uma piora nas condições de vida das famílias, o que tem acendido aí um alerta no governo federal, que está estudando algumas medidas para tentar conter o aumento nos preços dos alimentos e bebidas, porém, ainda nada foi efetivamente anunciado. Pedro Rocha, CEO da Referência Capital, avalia aqui na Jovem Pan o desempenho do IPCA 15 em janeiro de 25 e as perspectivas para a inflação ao longo desse ano. É muito importante que a alta que a gente teve de juros reflita diminuindo a inflação para que a gente tenha um equilíbrio econômico no ano de 2025. E começar o ano com uma inflação abaixo das expectativas é começar o ano com o pé direito. O mercado segue bastante atento ao comportamento da inflação brasileira. Depois do estouro da meta em 2024, as primeiras projeções agora no começo desse ano já apontam para um não cumprimento, mais uma vez, da meta de inflação no ano de 2025. Do Rio, Rodrigo Viga. Automaticamente, essa história reflete dentro do governo federal, no mercado financeiro. A gente vai seguir falando sobre a inflação com o economista Denis Medina, que chega ao vivo aqui na Jovem Pan. Muito obrigado por conversar com a Jovem Pan neste final de semana. O que então justifica essa alta, algo histórico, em janeiro em 0,11%? Olá, Bruno, muito boa tarde. Bom, alguns fatores são do que já a gente tinha observado anteriormente, né? Algumas questões climáticas, como falta de chuva, excesso de chuva, e não só no Brasil, né? Como a gente exporta, somos grandes exportadores de commodities e alimentos, então, conforme o preço ou falta produto lá fora, o preço aqui vai subindo, vai acompanhando internacionalmente os preços. Mas tem algumas outras questões também, né? Quando a gente olha, por exemplo, a arrecadação do governo batendo recordes, ou seja, o peso dos impostos sobre os produtos está crescendo. Quando a gente olha, por exemplo, o nível de arrecadação em relação ao crescimento do PIB, a arrecadação subiu muito mais do que o PIB. Então, o peso dos impostos acaba pesando sobre toda a economia e os alimentos acabam prejudicando principalmente as populações mais pobres, né? Porque uma parte considerável do seu orçamento vai justamente para alimentação, habitação e transportes. Eu vou aproveitar e chamar também nessa conversa o nosso analista Gustavo Segré. Denis, boa tarde. Não seria interessante para o governo avaliar a possibilidade, como ele sugeriu, de uma forma pouco ortodoxa, né? Aquela substituição de produtos. Se a laranja está cara, então compra outra fruta. É óbvio que a pessoa vai fazer isso, muito mais quando tem algumas restrições orçamentárias.
O governo me parece que pouco entende sobre demanda elástica, inelástica e toda essa questão técnica que poderia utilizar a seu favor. Mas quais são as ferramentas do governo para controlar essa alta, especificamente dos alimentos, no curto prazo? Principalmente olhar a questão tributária, né? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, composição de preço, o custo é fundamental. Um dos componentes importantes de custo para todas as empresas, todas as indústrias, distribuidor, vendedor, varejista, é a questão tributária. Então, se o governo pensa em, de alguma forma, estimular a redução dos preços, ele pode pensar como eu posso ajudar no custo dos preços, a questão tributária. Né? Ontem, durante a apresentação que o Rui Costa fez lá, de certa forma ele falou nessa questão, né? Precisamos rever as alíquotas dos produtos, onde lá fora é mais barato que aqui. Que a gente entra nesse absurdo, né? Produtos que nós fabricamos, produzimos no Brasil, né? O agro produz no Brasil, às vezes é mais barato no exterior, que pagou frete internacional, viajou, foi para outro lugar, tem os impostos do outro país, mais barato do que vendido aqui internamente. Então, veja, qual que é a diferença? É nossa carga tributária. Isso o governo deveria pensar com mais atenção, prestar mais atenção nesses detalhes, porque isso tem pesado exageradamente sobre toda a economia. Denis, a gente vê essa resposta, vários ministros numa reunião, numa entrevista, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento, ministro da Economia, muita gente falando. A gente já sabe que o mercado financeiro é muito sensível. Quando tem muita gente conversando, jogando várias ideias, várias expectativas, isso ajuda ou dificulta ainda mais? Oh, teoricamente era para ajudar, porque afinal tem várias cabeças pensando no mesmo problema. Mas quando a gente olha o histórico desse governo, isso não é tão favorável, né? Para começar, a gente tem ministro do Desenvolvimento Agrário e mais um ministro da Agricultura. É difícil explicar por que isso é redundante, né? Aí, ministro da Economia e Casa Civil, os quatro ali, né? Será que não consegue entrar num consenso onde a gente percebe aonde está a raiz do problema? E a raiz do problema é isso, né? Essa redundância de ministérios. A gente tem um custo excessivo da máquina governamental que tem exigido um aumento de arrecadação do governo para poder sustentar isso. E eu falo que isso historicamente não é bom porque no ano passado a gente estava pedindo, né, os economistas, o mercado, não só financeiro, mas todas as pessoas, que o governo cuidasse dos gastos, diminuísse o excesso de gastos do governo. E aí ficou, né, aquela empurrando com a barriga. Depois da eleição municipal a gente anuncia. Depois a gente anuncia. Depois a gente anuncia. O ministro da Fazenda falando, não, estou falando com os vários ministérios para trazer um pacote de redução de gastos. Quando ele trouxe, ninguém anunciou a redução de gasto. Anunciaram um controle do aumento dos gastos futuros, né? Para aquele momento não tinha nada. Então, é isso que se pode esperar, né? Já recentemente, né? Está falando de novembro, dezembro. O governo se reuniu com vários, o ministro da Fazenda se reuniu com vários ministros para trazer uma redução de gastos que não veio. Agora eles estão conversando. Será que vem alguma coisa? O histórico não é favorável. Ontem a gente exibiu, inclusive, aqui na Jovem Pan, que o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, não tem uma ligação direta com o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, e nem no Instagram o ministro Carlos Fávaro está seguindo o ministro Rui Costa. Então essa comunicação aparentemente não é tão forte assim. Gustavo Segré. Pelo que o senhor está mostrando, a situação do governo não está muito bom. Uma das possibilidades seria a redução das alíquotas tributárias para facilitar a vida, considerando que a carga tributária está realmente muito alta. Mas não está no DNA do governo, do presidente Lula, fazer nenhuma diminuição de carga tributária. Pelo que a gente observa, com o aumento da taxa Selic, vai diminuir a arrecadação, porque vai ter que ter uma contração da atividade econômica. Isso não coloca um problema mais sério ainda no futuro, porque a arrecadação diminuindo, o gasto público aumentando, o déficit fiscal aumentando e a necessidade de financiamento também, com uma taxa Selic para cima.
a quantidade de insumos para esse bolo não está começando a ficar azeda? Está, sem dúvida, mas não é de hoje, né? Não é que está ficando. Ela já vem vindo, né? A gente tem percebido isso ao longo dos anos. E outra coisa que ontem eu achei interessante na reunião, no anúncio que eles estavam fazendo da possibilidade de intervenção para redução dos custos, o ministro citou que existe uma taxa de intermediação do Vale Alimentação que pode estar alta e isso pesa no custo para o supermercado. E aí traz uma outra questão interessante, que é por que as empresas pagam Vale Alimentação, né? É para aumentar a renda, conseguir remunerar melhor o trabalhador, ou seja, colocar mais dinheiro no bolso do trabalhador, porque se ele aumenta isso simplesmente através de salário, isso acaba, né, dependendo do nível de renda lá, excedendo, o trabalhador vai pagar 27,5% de imposto de renda. Se ele dá isso através de um Vale Alimentação, ele dá R$300, o funcionário vai no mercado e gasta R$300 no supermercado, né? E aí o governo critica que esses R$300 têm uma taxa de intermediação de 10%, mas se a gente colocar no salário vai 27,5%. Então a gente volta na questão tributária, isso tem pesado na população e nas empresas, em todo mundo, né? Todo mundo está, assim, no limite com o pagamento de impostos, e o que você colocou é fato. Nesse nível, a gente vai acabar diminuindo a atividade econômica, o que é pior, vai diminuir a arrecadação, vai diminuir uma série de indicadores que são importantes, que a gente não deveria permitir isso hoje. Mas é uma questão mais de decisão de quem está à frente das políticas públicas do que do restante da população, né? Porque o governo já foi escolhido há alguns anos. Agora a gente precisa que ele trabalhe a nosso favor efetivamente. Isso tem sido difícil de observar. Denis, muito obrigado pelas informações. A gente vai tentar entender nos próximos dias como isso vai refletir, se haverá um recuo justamente no supermercado, nos alimentos, porque não resta dúvida, né? Sempre quem mais sofre é a pessoa mais simples, quem depende ali, tem uma renda muito baixa, um salário mínimo, então essa inflação acaba atingindo essas pessoas. Muito obrigado pelas informações e a entrevista que nos ajuda a entender um pouco mais o cenário econômico.